Olá, meu nome é Nissargan, sou instrutor dos retiros de meditação do Espaço Presença, que fica no alto de uma montanha da Serra da Mantiqueira, em São Francisco Xavier. Uma pergunta: ser discípulo de um mestre significa obedecê-lo, acreditar em tudo que ele fala, concordar com tudo que ele fala? Esse é o entendimento que você tem de discípulo, ser discípulo de um mestre espiritual. Essa é uma questão bastante importante, porque para quem conhece o Osho, pode ser que traga um conceito que ele já tem sobre discipulado e ache que se aplica ao Osho. Eu sou Sannyasi do Osho. Pode-se dizer que eu sou discípulo do Osho, mas eu não gosto da palavra discípulo, não gosto da palavra seguidor, muito menos adorador. Sou um sannyasi do Osho. Porque o conceito que eu aprendi de discípulo não bate no que eu sou de fato. O que acontece é que o Osho é muito pouco entendido. O pessoal que conhece o Osho com algumas leituras não tem uma noção tão ampla, porque o propósito, pelo menos no meu entendimento, e sempre é o meu entendimento, estou compartilhando o meu entendimento, não a verdade. Mas no meu entendimento, o propósito do Osho com os sannyasis é justamente o contrário da ideia de acreditar, de concordar, de ser admirador, incondicional, de seguir cegamente. Não tem nada disso. Na minha visão, o trabalho do Osho é fazer com que nós despertemos o próprio mestre interno. Por isso que o Osho se contradiz tanto. Por que ele faz isso? Para você não ter uma referência nele sobre determinado assunto. Se ele fala uma coisa hoje assim, e depois ele fala outra diferente, muitas vezes oposta, você vai ficar com qual? Você vai ficar com a sua. Essa é a grande sacada do Osho. E é isso realmente que eu sinto que ele desencadeia. Então, ser sannyasi do Osho não se encaixa com um conceito de discípulo obediente, que acredita. Nada disso, nada disso. Eu vou colocar agora uns trechos de um vídeo que eu fiz. Eu fiz alguns vídeos comentando o documentário da Netflix Wild Wild Country. Esses meus comentários são 7 vídeos e eu chamo Wild Wild Master sobre Wild Wild Country. Então eu escolhi alguns trechos que demonstram, nesses trechos, para quem assistiu o documentário, e assim, se você não assistiu, vai ter spoiler, eu acho, porque eu vou comentar de coisas que estão lá no documentário. O Stephen Rajneeshpuram, quando o Osho estava lá, toda aquela coisa, para quem assistiu o Netflix sabe o que eu estou falando. Eu morei nas comunas do Osho, em comunas do Osho na Alemanha, que eram ligadas a Rajneeshpuram. Fui várias vezes, na verdade, a Rajneeshpuram. Fiquei uma vez por 3 meses no total. O Osho, ele passava a ideia, quando toda aquela reboliça aconteceu, a Sheila fugiu, isso, de novo, só para quem assistiu o documentário que vai saber o que eu estou falando. Aí o Osho começou a bombardear a Sheila, acusando ela de criminosa, apontando crimes e tal, e tal, e tal. Então, esses trechos que eu vou mostrar aqui, eu mostro um ponto de vista que é meu, pelo meu entendimento, pela minha lógica, pela minha sensibilidade,
e que não concorda em nada com o que o Osho fala, com as acusações do Osho. Mas por que eu estou colocando isso? A ideia é que realmente, para quem conhece o Osho, mas ainda não tem essa clareza de que o propósito do Osho não é que a gente concorde, não é que a gente acredite no que ele fala, isso é totalmente o contrário. Quando se olha o Osho, tem que se entender que é uma outra coisa dos padrões que a gente tem de mestre, é outra história. Sannyasi do Osho, basicamente, isso no meu entendimento, é uma pessoa que sente que é possível despertar o ser interno, é possível tornar-se cada vez mais presente, com a consciência cada vez mais desperta, portanto, cada vez com menos ruídos mentais. Quanto mais consciente, menos ruídos mentais, menos pensamentos, mais o ser se manifesta. Então, é possível viver um estado em conexão com o silêncio perceptivo, com a percepção silenciosa, fluir a partir dessa percepção silenciosa. Então, esse é um ponto que eu vejo. Sannyasi é aquele que sente que isso é possível, e é possível para si. Segundo ponto, Sannyasi é uma pessoa que sente que o Osho está neste estado que é o meu anseio, que é o meu propósito interno. O Osho está nesse estado e Sannyasi é alguém que confia que o Osho nos impulsiona a estarmos nesse estado. Como ele impulsiona, esse é problema dele. Não é nada do que a gente imagina que poderia ser, que deveria ser. Ele tem o seu jeito. Mas Sannyasi é aquele que percebe e o que ele faz, o que o Osho faz, é para nos impulsionar a este despertar de consciência. E talvez exista, acho que para todo mundo, uma quarta característica, uma quarta sensação de um sannyasi, é alguém que tem uma profunda simpatia pelo Osho. Eu posso dizer amor pelo Osho. Isso não tem nada a ver com concordar ou discordar do que ele fala externamente. Ele pode falar X, mas ele pode, na verdade, estar com uma intenção Y ao falar X. Então o cara tem que ver o Y, não o X. Tá bom? Vamos aos trechos aí do comentário. Wide Wide Master, sobre Wide Wide Country. Osho não sabia de nada. Osho era inocente. É isso que os sannyasis do Osho falam. O Osho não tem nenhuma responsabilidade. A Shila foi criminosa, é a que a maioria das pessoas acredita, e que o Osho não sabe nada. E que o Osho não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Isso é muito incoerente. Perguntaram para o Osho: se você é iluminado, como é que você não sabia dos crimes da Shila? Aí o Osho saiu pela tangente. O Osho falou: eu conheço o meu ser. Isso não aparece no documentário, mas eu vi em outros momentos. Eu conheço o meu ser. Não é por isso que eu vou saber que meu quarto está sendo grampeado. Verdade? Pode ser verdade. Pode ser que seja verdade. Mas, e aí que vai eu ser detonado, porque eu sou sannyasi do Osho, eu amo o Osho, eu confio no Osho, mas o Osho tem a obrigação de saber quem é a Shila. Quem colocou a Shila? Quem conversava com ele todos os dias? Quem que é o mestre? Afinal, nós quando estamos diante do Osho, nós sentimos
o quanto alguém está diante do Osho, qual que é a profundidade de visão que o Osho tem sobre essa pessoa. E ele não percebeu nada da mente da Sheila. Ele mesmo falou no documentário que ele conhece a mente da Sheila. Bom, se ele conhece a mente da Sheila, por que ele deixou aquela mente atuar? Porque ela estava fazendo exatamente o jogo dele. Porque foi tudo combinado. Vamos repetir. Tem sentido o mestre não saber com quem ele está lidando. E foi pego de surpresa. Tudo uma armação, uma estratégia, como o Niren fala, que o Osho faz coisas parecidas com o que o Gurdjieff fazia. Criava um monte de estratégia para provocar outras coisas e era tudo aparente. Os mestres Zen também fazem isso. Agora o Osho foi, na minha opinião, na minha visão, ele deu um golpe de mestre. A minha admiração por ele, em face do que aconteceu nos Estados Unidos, ela triplicou. Algumas coisas não batem nessa história da Sheila. E é bom a gente se dar conta do que não bate. Crimes. Chegou ela, falou para um piloto. Isso é um crime, né? Uma tentativa de crime. Falou para o piloto carregar o avião Air Rajneesh. Olha, o nome estava impresso no avião. Air Rajneesh. Tinham alguns aviões lá no aeroporto em Rajneeshpuram. Tinha também um jato particular. Esse piloto era para carregar bombas no avião e aterrissar, explodir lá não sei se era prefeitura, alguma coisa lá de Vasco County, de Dallas, né? Dallas era o centro, né? É como se fosse a capital da região. Faz sentido isso? Vamos pensar. Faz sentido alguém cometer um crime e deixar todas as impressões digitais possíveis no local do crime, deixar o RG, deixar o endereço? Olha, um avião Air Rajneesh. O que foi? Houve uma incriminalização. Ela precisava começar a forjar crimes, fazia parte da necessidade do esquema que o Osho montou. Ela precisava ser o bode expiatório, ela precisava ser a bandida, ela precisava ser a criminosa, e aí começaram a se fabricar crimes. Não faz nenhum sentido isso. Ela pode ter falado para o cara teve bom senso. É claro que não era para ele fazer isso. Mas ficou valendo o crime da Sheila. Um terrorista, ele faz isso quando ele não é achado. O terrorista, seja lá, vamos supor que o Bin Laden de fato fez aquele negócio de soltar os aviões, mandar soltar os aviões lá no World Trade Center. Bom, ele estava escondido, então ele podia fazer. Mas não, no caso, estava lá na cara. Faz sentido alguém tentar matar o procurador-geral dos Estados Unidos, o procurador do Oregon, Charles Turner, se não me engano era esse o nome do cara, a céu aberto, em público praticamente, e quem ia matar era Shanti B, que era uma pessoa conhecida, perfeitamente identificável. Não faz sentido também. É aquilo que eu falei, um criminoso deixar todas as marcas digitais na cena do crime, o RG e o endereço. Só que a Shanti B, de fato, acreditava que ela ia matar. Levaram ela, um pessoal levou, ela ficou lá em frente lá do lugar onde que o Charles Turner estava. Ela tinha uma arma e o Charles Turner não apareceu.
Aí depois acabou-se, foi embora. Não houve um outro dia, não foi no outro dia, não insistiu no plano. Ela achava que ela ia matar, mas o pessoal que estava assessorando ela sabia perfeitamente bem que aquele dia ele não ia aparecer. E ficou por isso mesmo. Ela teve a intenção. Ela era e queria agradar a Sheila. Ela foi a pessoa que menos entendeu o Osho de tudo isso. Eu conheci a Shanti pessoalmente. Eu fiz um curso de 2 meses e meio em Rajneeshpuram, numa construção chamada Socrates Building, e quem coordenava na época, em 82, a Socrates Building era a Shanti. Então eu conversei com a Shanti. Era uma pessoa adorável e tudo mais, mas realmente ela não entendeu hoje. 3 tentativas de assassinato. Disseram, né? Nem comentaram, porque acho que não tinha consistência nenhuma essas tentativas, por isso que nem houve comentário. Tentativa de assassinar o dentista do Osho, nem sei como. Tentativa, né? Tentativa de assassinar a Vivek, que era a pessoa que cuidava do Osho. Foi dito que houve essa tentativa. Até hoje eu não sei como foi feita essa tentativa. Mas eles exploraram mais algo que foi mais concreto. A tentativa de assassinar o Devaraj, né, que era o médico do Osho, que depois mudou de nome, passou a ser Amrito. Muito bem. Aí tiveram que ter um motivo para assassinar o Devaraj, e o motivo foi que ele iria, a pedido do próprio Osho, envenenar o Osho. O Osho iria morrer à custa de um envenenamento dado pelo Devaraj. Ele ia morrer em tal data. Então, foi dito lá, quem é que vai matar o Devaraj para que não aconteça isso? Bom, é uma posição estranha, né? Se é o próprio Osho que está querendo morrer, entre aspas, o Devaraj só está... É uma função que ele estaria exercendo, outra pessoa poderia exercer essa função. Primeiro, o Osho não morreu naquela data que ele falou que ia morrer. É bom lembrar isso. Aí, de qualquer maneira, serviu como desculpa toda essa história para alguém que se colocou como uma heroína, uma salvadora, que é a Shanti, para matar o Devaraj. Acontece que ele não morreu. Acontece que, a meu ver, ele fingiu também toda a história. Eu conheci também o Devaraj. Para mim, ele foi um mau ator naquele momento, onde que ele falou que ele ficou tonto, não sei o que, não sei o que. Mas ela realmente achava que ia matar o cara. Não morreu. Então, para mim, foi tudo forjar crimes. Houve também aquela ideia que aquele jornalista estava sendo correndo risco de vida, né, porque iam matá-lo. Também é só conversa. Aquele cara da voz grossa, que é um cara que fez tudo, ele usou tudo que foi possível para difamar o Osho. Ele falou, olha, faltou isso para o procurador-geral dos Estados Unidos ser morto. Não faltou isso, ele jamais iria ser assassinado. Mas os crimes foram sendo acumulados, crimes entre aspas. Bom, se eu estou certo nessa história de que esses crimes foram forjados, crimes que realmente aconteceram poderiam ser tipo comprados. Tá bom, fui eu que fiz. Houve realmente um incêndio em um escritório lá em Vasco County. Tá bom, eu não sei se foi realmente alguém ligado a Sheila que provocou esse incêndio. Eu pessoalmente acho que não foi. Mas houve, de fato. Agora, quem causou isso? Vamos pensar sobre isso. De qualquer maneira, ela assumiu para ela esse crime. O Osho falou que ela fez isso. O Osho falou que a Sheila realmente provocou o envenenamento, a contaminação por salmonela. Houve, de fato, essas coisas. Assumiu para a Sheila esses crimes
que, a meu ver, não foi ela que fez. O que acontece é que quando existe uma tentativa de acusar alguém, começa a se forjar crimes. Por exemplo, eu falei do World Trade Center. Eu sou partidário da ideia de que foi provocado pelo próprio governo americano para justificar a invasão ao Iraque, em complô com o Bin Laden. É muito mais razoável pensar, óbvio, a segunda, não sei se foi a Segunda ou Primeira Guerra Mundial, onde que atacaram um navio, depois as evidências mostraram que quem atacou um navio americano foi os próprios americanos, para forjar ou para dar um motivo para desencadear um ataque americano. Para mim, soa muito mais essa questão de incêndio. Eu vou falar um pouco mais sobre a salmonela, porque para a salmonela é mais evidente para mim que não teve nada a ver com a Sheila. Eu vou dizer por quê. Mas tudo bem, fica você. Você acredita, se quiser, se foi realmente a Sheila, para que ela ia fazer isso? Não ganhou nada com isso, só ganhou mais ódio ainda. Agora, a salmonela, que infestou toda a cidade, né? Não, pera lá. Houve uns 3 ou 4 restaurantes que desencadearam essa contaminação e as pessoas que comeram naquele restaurante foram contaminadas naquele dia. Não foi toda a cidade, mas tudo bem. Aí você acha, não, claro, foi a Sheila. Por quê? Porque haveria uma eleição e as pessoas ficariam doentes, iriam diminuir o número de eleitores, aí as pessoas ligadas ao Osho iriam ganhar a eleição. Perfeito. Esse foi um crime inteligente, pelo menos. É o que a gente pode pensar, aparentemente. Só que tem um detalhe. E esse detalhe faz com que eu acredite que não teve nada a ver com a Sheila, embora ela tenha assumido esse crime. Por quê? Porque não houve esse motivo de diminuir os eleitores para que não votassem, não se justifica por uma razão. Essa contaminação por salmonela aconteceu 28 dias antes da eleição. Ninguém morreu, foram tratados, foram recuperados. Em 28 dias, estava todo mundo inteiro e normal no dia da eleição. Então não foi por isso. Aí eu acho que foi sim aquela história. Eu provoco algo que obviamente vai criar mais rejeição ainda aos Rajneeshis, mas no fundo, quem provocou não foi quem aparentemente teria motivo de provocar, foi uma forma de incriminalização a qual ela assumiu. Ela tinha que, como ela fala, alguém tinha que ser guilhotinado. E o meu destino foi esse. E realmente foi importante acontecer tudo isso, porque o Osho continuou o seu trabalho depois e cumpriu a sua missão nos Estados Unidos, que eu vou falar no último vídeo.